Olá, queridos. Vou dar uma explicação para vocês sobre a Revolução Cubana. Na semana passada eu já coloquei um vídeo, introdutório aí para o tema, e também entender que a Revolução Cubana foi uma consequência da Revolução Russa, tá? Então, na América, nós temos um exemplo de revolução socialista também, e essa revolução ela vai acontecer em Cuba. Tá? Até vocês têm acompanhado nas 2 últimas semanas aquele movimento, do povo, contra o regime socialista em Cuba. Por quê? Porque muitas vezes, tal como aconteceu na Rússia, também pode acontecer, de ditadores. E aí a consequência vai para o povo, apesar de ter uma proposta interessante, vai ali para o povo. Então, vamos lá. Qual é o contexto da Revolução? Então, em 1959, é o ano que vai ocorrer a implementação do socialismo em Cuba. Por quê? Esse movimento vai ser influenciado ali pela União Soviética, mas só que vai ser de forma diferenciada. Por se tratar, então, de um país latino-americano, tem em comum um passado econômico de independência construído ao longo de anos por meio do pacto colonial existente entre as metrópoles, que era Espanha, Portugal, por um exemplo. O que era o pacto colonial? Era aquela exploração que aconteceu ali depois de 1500, com a chegada de Cabral no Brasil e também de Cristóvão Colombo ali na América Central, que vai, então, retirar dessa localidade todos os recursos que ali existiam para, então, mandar para a metrópole. E a metrópole enviaria, portanto, por outro lado, os produtos industrializados. Tá? Então, isso era o pacto colonial. E essa localidade, no caso Cuba, só deveria, então, se relacionar economicamente com a Espanha, porque Cuba, na verdade, foi um domínio espanhol, diferentemente do Brasil, que teve domínio português. Muito bem. Então, essas respectivas colônias, no caso, Cuba, nós estamos trabalhando hoje, deveria o quê? Mandar seus produtos, enriquecer e fortalecer a sua metrópole, que no caso era a Espanha. Ok? O que acontecia em Cuba antes? Então, Cuba conquistou sua independência, lembram lá quando nós discutimos a independência das colônias americanas? Então, Cuba vai conquistar a sua independência em 1898, com a ajuda dos Estados Unidos. Então, quem é que vai ajudar a independência de Cuba em relação a esse pacto colonial? Vão ser, então, os Estados Unidos. Em troca desta ajuda política para a independência, o país foi obrigado a incorporar a emenda Platt em sua Constituição. Por esse tratado, o país caribenho, então Cuba, aceitava a intervenção dos Estados Unidos ali em Cuba e a instalação de bases militares na região. Tá? Então, a troca foi essa. Os Estados Unidos foram lá e falaram assim, olha só, eu ajudo você a se tornar independente da Espanha. No entanto, você deixa eu construir aí no seu território bases militares. Muito bem. Aqui nós temos um mapinha, para vocês entenderem a localização aí de Cuba na América Central. Então, se vocês perceberem aqui, ó, Cuba é essa ilhazinha aqui pequenininha, tá? Onde, então, nós tivemos a experiência socialista, e que ocorre ainda até nos dias atuais. Com certeza, essa questão vai ser tema de vestibular aí para vocês, de Enem, agora no final do ano. Tá? Então, para vocês entenderem, Cuba fica nessa região, teve, então, ajuda norte-americana para se tornar independente lá da Espanha, e depois vem, então, para ir contra essa presença norte-americana ali na região, que eles vão, então, propor esse regime regime socialista. Tá? Então, Cuba reconhece o direito dos Estados Unidos de intervir em seus assuntos internos, sempre que o último país o considere necessário para a conservação da independência cubana e para a manutenção de um governo adequado para a proteção da vida, propriedade e liberdade individual. Para colocar os Estados Unidos em condições de manter a independência de Cuba e proteger o povo da mesma,
assim como a sua própria defesa. Cuba, então, arrendará ou venderá terras aos norte-americanos, destinado ao estabelecimento, né, de bases navais e atividade no carvoeiro, né, carvoarias, tá bom? Então, é dessa forma que os norte-americanos, então, entram ali no território cubano, né, na ilhazinha. Muito bem. Mas, em relação a esse domínio norte-americano, em 1952, vocês percebem lá quando que foi que ocorreu na independência, né? 1889, agora 1952, quase 100 anos, né, depois, Fulgêncio Batista aplicou um golpe contra o governo de Carlos Pinho Sacarrás e tornou-se presidente. A partir de então, começou a implementar uma ditadura no país, perseguir os opositores, além de ampliar e atender mais os interesses, né, dos Estados Unidos. Diante disso, o povo vai, então, se revoltar. Percebe que Fulgêncio de Moraes ele vai ainda acirrar ainda mais a interferência norte-americana ali, né, desse domínio norte-americano. Só que o povo vai se rebelar. Então, essas revoltas, né, em Cuba, então o povo também já tem em sua memória histórica, né, esse predomínio, né, do processo. Então, como que vai se dar essa revolução, esse processo revolucionário? Então, é um movimento, né, cubano que surgiu nesse contexto, conforme evidenciam alguns historiadores, não era um movimento de viés socialista ou comunista. Então, nesse primeiro momento, eles só queriam acabar com o domínio norte-americano ali na região. Tratava-se de um movimento estritamente nacionalista para derrubar Fulgêncio Batista e acabar com a dependência de Cuba em relação aos Estados Unidos. Mas a continuidade da situação levou os rebeldes, então, a conquistarem o maior apoio das diversas cidades cubanas, fortalecendo-as até o ponto de juntos provocarem a Revolução Cubana, em 1959. Seu líder, né, nesse movimento foi Fidel Castro, político e advogado que aderiu à tática de guerrilha para tirar Batista do poder. Então, Fidel Castro, né, ele vai tomar o controle, então, ali de Cuba, mediante a esse processo revolucionário proporcionado pelo povo. Ele surge, então, como uma liderança e vai assumir o poder ali da pequena ilha, né, americana. Muito bem. E qual foi o objetivo, então, de Fidel Castro? Era tirar, né, Cuba daquela situação de dependência econômica e industrializar o país. Então, ele queria acabar com a dependência, né, aos norte-americanos e também industrializar o país, porque até nesse momento o país, então, ele deixou de ser colônia lá da Espanha, mas passou a ser colônia ali dos Estados Unidos. E assim, né, construir a autonomia. Então, Fidel, ele adotou a tática de guerrilha, de foco, né, que diferentemente da Revolução Russa, percebe? Não utilizava de uma revolta popular massiva. Então, ele foi por blocos, né, por regiões ali de Cuba. O mais famosos, né, dos combatentes da Revolução foi Fidel Castro, né, Raul Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos, né? E quais foram as ações, então, de Fidel a partir do momento que ele assume o poder de Cuba? Ele passa a industrializar, né, e nacionalizar os meios de produção e promove a reforma agrária e as instalações de indústrias. Então, essas foram as principais ações aí, né, de Fidel Castro, tá? Para finalizar, então, o que aconteceu? Após nacionalizar as refinarias de petróleo, os Estados Unidos cortam, então, relações com Cuba. Então, qual o fato, né, dos Estados Unidos, que levou os Estados Unidos a cortar relações com Cuba? Foi, então, a nacionalização das refinarias de petróleo, tá? E passam a impor pesadas sanções econômicas. Então, eles cortam as relações e passam a cobrar muito, né, de Cuba, não permitindo que outros países ocidentais negociassem com a ilha cubana. Tá? Então, nesse momento, eles vão cortar as relações econômicas com Cuba e também vão impedir de outros países, né, terem essa relação. Então, esse afastamento, né, vai o quê? Levar Cuba a se relacionar com a União Soviética e passa a denominar marxista-leninista. Então, quando os Estados Unidos dão esses embargos, né, ali a Cuba, então a Cuba resolve então se aproximar da União Soviética. É neste momento que ela se aproxima então do socialismo marxista-leninista, né?
Antes desse episódio, Fidel não dava nome de ideologia que movia a Revolução, dizendo que era, antes de tudo, cubano. Então, antes desse estreitamento, né, de relações lá com a União Soviética, ele falava, não, é uma Revolução Cubana. Mas, a partir desse momento, né, que ele então, tem essa relação com a União Soviética, ele passa, então, a denominar todo esse momento, esse processo ali em Cuba de socialista, tá? Como parte, né, dessa retaliação, né, de autonomia, os Estados Unidos, então, invadem Cuba em 1961, um dia após Castro, né, Fidel Castro, se declarar socialista. Olha só, essa invasão que ficou conhecida como invasão da Baía dos Porcos ou Batalha de Girón, não teve sucesso, e os soldados estadunidenses são capturados pelas forças militares cubanas. Tá? Com a retirada do país da Organização dos Estados Americanos, OEA, em resposta à União Soviética, passa a promover o apoio financeiro e instalar em Cuba, né, a base militar, né, com mísseis apontados para os Estados Unidos. Tá? Então, a União Soviética instalou ogivas nucleares em Cuba, apontados para o território dos Estados Unidos, e em retaliação às tentativas frustradas, né, aí na Baía dos Porcos. Houve um acordo conhecido como crise dos mísseis. Tá? Então, esse foi todo esse movimento conflituoso que se deu em Cuba, né? Esse fim de relação com os Estados Unidos e essa aproximação aí com a União Soviética, que vem a trazer em Cuba, então, o regime dito socialista. Tá? Hoje ainda Cuba, né, continua, só que após a morte de Fidel Castro entrou um outro governo, que é segundo a população, e por isso, então, eles fazem esses movimentos agora, as 2 semanas atrás, de busca de liberdade, porque é um regime ditatorial e de muita miséria. Tá? Então, tem também o outro lado, né, que fala que Cuba investe em saúde, investe em educação, mas o povo vem sofrendo. É isso que apontou principalmente, né, apontaram, né, principalmente esses movimentos há 2 semanas atrás. Então, com isso, a gente finaliza aí essa explicação sobre a Revolução Cubana. E aí eu gostaria que vocês vissem, né, essa minha explicação. Eu também coloquei um vídeo, né, lá do YouTube sobre a Revolução Socialista em Cuba. Tem as questões de estudo. O presencial vai mostrar essas questões e eu vou estar junto, né, vai fazer na hora, e quem está no remoto vai fazer as questões e enviar foto. Lembrando que essas questões que vocês estão fazendo de estudo, elas vão valer nota. Quem fizer todas, né, vai ser dada uma nota 3, ok? Não tem recuperação para essa atividade. Eu vou estar aceitando, né, até uma semana antes aí do término do bimestre para fechar a nota. Então, a própria recuperação da recuperação é fazer esses trabalhos. Quem não fizer no dia da aula, tem ainda, pode me entregar depois, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.